informações porque o atual ministro da Economia da Argentina, Sérgio Massa, que disputa as eleições, terminou o primeiro turno com mais de 36%, enquanto Javier Milei ficou com um pouco mais de 30%. Para trazer mais detalhes para a gente, vamos conversar ao vivo com o nosso editor de internacional, Marcelo Favalli, que está na Argentina e vai trazer as últimas informações. Favalli, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Certamente esse resultado acabou surpreendendo muitas pessoas aí na Argentina, aqui no Brasil também, mas principalmente Javier Milei, que era o líder em praticamente todas as pesquisas. Como é que será essa disputa pelos votos dos derrotados? Conta pra gente. Exatamente, Daniel. Boa tarde a todo mundo que nos acompanha, a bancada aí do Pingos nos Is, quem nos ouve pela rádio, quem nos acompanha pelas nossas múltiplas telas. Olha, o Sérgio Massa já ontem, Daniel, começou a fazer um apelo para todo mundo que faltou no primeiro turno. Ele pediu, se você se absteve da votação no primeiro turno, venha votar no segundo turno e vote em mim. Você escolheu um candidato danico que estava disputando a eleição? Também pense em votar em mim. Bom, daqui a pouco então a gente retoma o contato com o Marcelo Favalli, diretamente de Buenos Aires, trazendo as informações sobre o pleito na Argentina, a vitória de Sérgio Massa no primeiro turno, resultado que surpreendeu inclusive, já que Javier Milei era o líder em praticamente todas as pesquisas. Retomamos o contato com o Marcelo Favalli. Favalli, você pode retomar o seu raciocínio, por favor? Claro. Obrigado. Foi uma perda rápida de conexão, reconectado aqui. Então, o Sérgio Massa, ele já começou uma busca por aqueles que não compareceram no primeiro turno, que votaram nos candidatos nanicos, porque agora ele terminou o primeiro turno com praticamente 37% dos votos, mas a Patrícia Bullrich, que ficou na terceira colocação, já disse que não apoia o peronismo de jeito nenhum. Então, para bom entendedor, meia palavra basta. Isso significa que muito provavelmente ela vai apoiar o Javier Milei e os dois juntos, né? A somatória da pontuação no primeiro turno vai dar a Javier Milei algo acima dos 50% numa média ponderada. Então, o Sérgio Massa já saiu aí atrás daqueles que não, pelo menos, votaram no primeiro turno. Hoje ele chamou a imprensa, tanto argentina como do resto do mundo, para dar algumas impressões. E ele falou que está esperando a ajuda de parceiros, de países amigos. Ele disse, olha, não quero aqui países com embaixadas e equipes diplomáticas que venham fazer festas e tomar champanhes. Eu quero uma equipe que venha me ajudar a fazer a Argentina crescer. Prometeu, inclusive, ampliar as exportações, porque ele tem dois importantes compromissos. Até o final do ano, ele como ministro da Economia, a gente chamaria aí de ministro da Fazenda, ele tem que pagar 8 bilhões de dólares ao FMI, numa parcela que vence até o final de dezembro, e depois, no primeiro semestre do ano que vem, ele tem outra parcela de 2 bilhões 657 milhões de dólares. Ou seja, ele já começou a dizer que, caso eleito, ele vai criar um ambiente propício ao aumento das exportações. Isso ele disse que ele quer fazer. Agora, como ele vai fazer, ele ainda não explicou. Agora, o segundo candidato aí mais bem pontuado, Javier Milei, que terminou ontem na casa dos 30%, não teve grandes manifestações. Ele passou a noite no hotel em que ele se reuniu com seus apoiadores, os seus assessores. Ele fez ali depois da exposição dos resultados um breve pronunciamento, fez várias críticas duras, inclusive, ao peronismo, principalmente ao kirchnerismo, que é esse movimento político liderado pela vice-presidente Cristina Kirchner. Chamou o kirchnerismo de uma banda de criminosos, né? Uma banda criminal. Chamou essa equipe aí de ladrões, de corruptos, usou palavras muito fortes para tecer críticas, então, ao ministro da Fazenda, o ministro da Economia, como eles chamam aqui, que vai ser o seu principal candidato. As cartas foram colocadas na mesa, o jogo recomeçou. Hoje, então, foi o primeiro de 25 dias. Os eleitores serão reconvocados no dia 19 de novembro para um segundo turno. Isso é muito importante quando o Sérgio Massa fala da abstenção, daqueles que não vieram votar. A maior abstenção histórica da Argentina desde a redemocratização há 40 anos. 26% dos eleitores não compareceram às urnas numa forte crítica social à classe política. Pudera, né? A Argentina está afundada numa
numa inflação de quase 130% ao ano e a taxa de juros na casa dos incríveis, inacreditáveis 100%, Caniato. Pois é, essa é uma informação muito importante em relação à abstenção, porque pode mudar justamente a corrida para o segundo turno dessas eleições presidenciais na Argentina. Bom trabalho para você, Marcelo Favalli. Ao longo da semana a gente vai se encontrar aqui em São Paulo. Bom retorno, bom trabalho para você por enquanto aí em Buenos Aires. A gente segue com as análises dos nossos comentaristas. Cláudio Dantas. Dantas, você acompanhou todo o processo, a reta final de campanha eleitoral, surpreendeu essa votação de Sérgio Massa? Alguns institutos chegavam a colocar Sérgio Massa na terceira colocação. Esse sprint, ele chegou bem à frente de Javier Milei, quase 37%. A que você atribui esse desempenho dele? Ô Daniel, muito boa noite Mota, boa noite Zé Maria, boa noite Beraldo e toda a nossa audiência. Essa vitória no primeiro turno do Sérgio Massa, ela é resultado de uma coisa chamada abuso da máquina pública. Aliás, é muito curiosa aí a forma como a Argentina lida com isso. Eles não veem nenhum problema e que o ministro da Economia se utilize de benefícios sociais para comprar o voto dos eleitores, porque me parece que é isso que aconteceu. O Massa anunciou um gasto aí de quase 3 bilhões de dólares, 1,5 ponto do PIB argentino em programas, todo tipo de programa, desoneração fiscal, desoneração do IVA, né, que incide sobre produtos, restituição de 21%, né, das compras que você faz em supermercado, distribuição de auxílio creche, distribuição de vales. Você tem aqui, olha, eu tomei nota aqui, é tanta coisa que realmente a gente até perde um pouco aqui a linha aqui. São benefícios de toda a ordem. Você tem benefícios tipo um Bolsa Família, né? Você tem ele decretou adiamento, inclusive de reajustes das tarifas de transporte público, das tarifas de energia. Já vimos isso acontecer por aqui também em algum momento, né? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, 18,7 milhões de argentinos, de alguma maneira, dependem de recursos públicos, recebem recursos públicos hoje, seja por meio, né, de salário, como servidores públicos, são ao todo 3,8 milhões de servidores públicos, sejam os pensionistas e aposentados, mas também os beneficiários de programas sociais. Na Argentina, há 141 programas sociais ativos, tá? Então, assim, vocês pegam aí 18,7 milhões, nós temos de eleitores aptos a votar 35 milhões, então vocês imaginam aí mais da metade, né? Assim, praticamente a metade, tirando ali a abstenção, né, citada pelo Favalli, desses eleitores receberam ou recebem algum tipo de benefício de um governo cujo ministro da Economia é o candidato e faz uso do seu cargo de forma ostensiva, com a caneta na mão, uso da máquina pública sem pudor algum. Não é só isso não, propaganda também. Inclusive, acabei de receber da nossa produtora que está lá em Buenos Aires, participou dessa coletiva que o Sérgio Massa deu, a coletiva para falar da campanha, para falar do resultado eleitoral. A coletiva aconteceu dentro do Ministério da Economia, no seu gabinete. E ela se surpreendeu com cartazes que você vê, cartazes de campanha colados nas paredes do Ministério da Economia. Então, é daí para pior. Eu pedi até para a produção separar, por favor, Demetrio, se puder colocar na tela a imagem que eu pedi para separar, porque dentro dessa campanha, porque ela foi feita, tem de duas linhas principais, né, duas frentes principais essa campanha do Massa. O uso da máquina pública para comprar o voto, né, do eleitor argentino, e a propaganda do medo, para dizer justamente que, olha, se você votar no Milei ou votar na Patrícia, vai acabar. Então, olha, essa placa que vocês estão vendo aí, tarifa de trens, né, do Sérgio Massa, 56 pesos.
Se for para o Milei, vai para 1.100. Então, assim, isso aí está pregado. Essa imagem, ficou só o recorte da placa, mas essa imagem, o fundo dessa imagem, dá para ver de forma clara que essa imagem, essa placa está numa estação de trem. Então, assim, a propaganda de campanha, a propaganda eleitoral, essa mistura de interesse público, do uso da máquina pública, né, com desinformação, tudo isso misturado numa coisa só, e assim, ninguém fez absolutamente nada. Isso praticamente parece que é uma prática normal. Então não dá para você concorrer com quem está com a caneta na mão. Me parece que essa é a síntese aí dessa vitória do primeiro turno do Sérgio Massa, e que provavelmente vai dar trabalho no segundo turno e tem chance de vencer também.